E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento e hoje eu preparei, né, uma espécie de videoaula a respeito de viagem no tempo. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas videoaula sobre viagem no tempo? Será que no final dessa aula eu vou estar apto para viajar no tempo? Transitar entre passado e futuro? Não, não é bem assim. Mas eu te garanto que é um vídeo bem legal, né? Uma aula que eu preparei com bastante carinho a respeito do tema, trazendo conceitos importantes da física para que a gente possa chegar a algumas conclusões. E antes da gente começar, né, lembrando que essa aula, né, esse vídeo, ele vai ser pautado em cima dessa questão, né? Viagem no tempo, será que é possível? E antes eu queria indicar três fontes literárias é, que abordam esse tema, não só, claro, mas também falam a respeito disso. O primeiro deles é o livro Uma Breve História do Tempo, do cosmólogo Stephen Hawking, né? Vale muito a pena ler. Esse livro teve recorde em vendas, né? Ele vendeu muitos exemplares e é muito importante para quem gosta desse assunto e também para quem curte física, claro. Uma outra fonte literária é o livro Origens, 14 bilhões de anos de evolução cósmica, do astrônomo Neil deGrasse Tyson, né? Então, ele faz uma viagem muito interessante, desde os primórdios do universo até a atualidade. E claro que ele esbarra nessa questão. Então, essa é a minha segunda indicação. E por último, com uma linguagem mais atualizada, não mais do que Origens, né? Porque esse livro é mais novo, ele é de 2014. Eu indico O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking, né? O mesmo autor da minha primeira indicação. Tem muitas ilustrações, não sei se vocês conseguem ver, né? É um livro muito legal que eu super recomendo e ele dedicou um capítulo só para falar sobre isso. Então, acompanhe. Bom, para a gente começar, eu resolvi trazer de forma organizada os conceitos básicos dentro da física, do qual vocês precisam ter um conhecimento prévio para poder entender um pouco mais sobre a viagem no tempo. Então, é um tema que não tem como chegar e falar diretamente sobre ele. É preciso conhecer alguns conceitos básicos, pelo menos, dentro da física, tá? Então, qual é a ideia? Eu trouxe aqui para falar primeiramente a respeito do espaço. Para a gente iniciar, eu trouxe uma discussão filosófica, que é um debate que existia entre Newton e Descartes, dois adeptos à filosofia natural, que mais tarde vieram a se tornar a própria física. Lembrando que a discussão a respeito do espaço é bem antiga, né? Aristóteles, por exemplo, na Grécia, há 380 a.C., já se arriscou a tentar definir e falar sobre as características do espaço. Inclusive, foi por conta dele, basicamente, que as discussões posteriores vieram a acontecer. Ou seja, dos filósofos que discordavam do que ele dizia, eles tentaram refutar a visão aristotélica e isso fundou uma grande discussão a respeito disso. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns trechos da visão de Descartes e de Newton. Eu vou falar, ler elas e ao mesmo tempo eu vou fazer uma análise com a perspectiva atual da física, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Descartes, a respeito do espaço, ele diria: o espaço é relativo, isto é, os acontecimentos físicos o influenciam. Ok, nessa primeira frase, ele acertou na sua proposta, tá? Seguindo, o espaço não tem existência própria. Não, aqui ele não está muito certo assim. A gente não pode enxergar o espaço, mas o espaço existe e é o que vocês vão ver mais adiante, né?
O espaço só pode ser detectado através da presença de substâncias extensas. Considerando a linguagem da época, quando Descartes fala substâncias extensas, ele está falando nada mais, nada menos do que um corpo físico qualquer, né? Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que o espaço só pode ser detectado através da presença de um corpo físico. Não, não. Claro que se a espécie humana, né, o Homo sapiens sapiens, não existe, o universo não tem a possibilidade de saber sobre si mesmo, né? Então, se existe essa possibilidade, é por conta da nossa existência. Mas ele não está falando isso, ele está falando sobre corpos físicos, né? Seguindo, ele diz o seguinte, o espaço seria pleno de substância extensa, ou seja, ele estaria cheio de corpos físicos. Sim, e o espaço ele é próximo de ser um acidente. Bom, tá certo essa última frase, né? Dentro de algumas perspectivas, né? Se você considerar a história do universo, né? Que ele começou a existir a partir do Big Bang, né? Dessa expansão. Então, caso você não tenha crença nenhuma que haja um criador, então o espaço ele pode ter sido um acidente desse ponto de vista. O que me faz pensar a respeito da afirmação dele, claro que na época não sabíamos nada sobre o Big Bang, né? Isso só foi entrar em discussão em 1927, mais à frente na história da ciência, né? Portanto, eu acho que não é sobre isso que ele está falando, mesmo porque ele tem uma crença, né? Descartes ele tem uma crença. Bom, a próxima análise é sobre o pai da física, né? Newton, a gente está falando de meados de 1686, né? Newton diria o seguinte: o espaço é absoluto. Então ele já começa errando, né? Mais adiante vocês vão entender o porquê. Aí ele continua: isto é, os acontecimentos físicos não o influenciam. Está completamente equivocado. E Newton, ele é o pai da física, né? Para vocês verem que nem sempre o cientista acerta. E com isso eu posso dizer para vocês, cuidado com o que é dito, com o que vocês falam a respeito de afirmações dentro daquilo que vocês acreditam, porque isso fica para a história, né? Então, a gente pode não ter uma compreensão bem estabelecida hoje, mas não quer dizer que no futuro a gente não tenha. E às vezes você pode fazer uma afirmação equivocada, né? Então a gente tem que ser muito cético para falar as coisas, sobretudo na era do mundo digital, né? Vamos continuar. O espaço existe independentemente dos corpos que o ocupam. Corretíssimo, né? Não é porque um corpo físico não existe que o espaço não vai existir, né? Então ele se opõe à visão de Descartes. Acerta em algumas coisas e erra em outras. Tanto Newton quanto Descartes, né? Aí ele continua. Se retirados os corpos, o espaço ou extensão permaneceria. Não poderia ser um acidente, já que nós poderíamos conceber sua existência sem a presença de um sujeito. Ou seja, não é porque algo ou alguém não existe que o espaço também não existe. O espaço está aí, né? E ele acertou também nessa afirmação. E ele termina dizendo que o espaço está próximo da natureza da substância. Por que ele fala isso? Newton deduzia que o espaço era absoluto, né? O espaço era absoluto e era uma espécie de substância, um fluido que ele chamava de éter, né? E por isso, por conta dessas definições, é que ele diz que a natureza do espaço é semelhante à da substância, né? Então é basicamente isso para a gente começar a nossa pauta. E agora
a gente pode seguir com alguns conceitos básicos a respeito do espaço para a gente compor o nosso tema. Então, no exemplo aqui a gente tem um cubo tridimensional, né, um quadrado, e como todos vocês já devem ter visto isso na escola ou ouvido em algum lugar, todos os objetos, né, do nosso mundo eles são tridimensionais. Um livro ele tem altura, largura, profundidade, um celular, um carro, você, a cadeira que você está sentado e assim por diante. Então, quais são as três dimensões do espaço? Altura, como vocês estão vendo na imagem, largura e profundidade, tá? Pelo menos para esses conceitos mais bem estabelecidos, mas mais antigos da física, tá bom? Bom, e aqui a gente tem um mapa tridimensional da Via Láctea, né, da nossa galáxia. Se você observar essa imagem, você percebe que ela está dentro dessa projeção tridimensional. A nossa galáxia ela tem altura, tem largura, tem profundidade. Todas as estrelas e os planetas existentes na nossa galáxia têm altura, largura, profundidade, né? Claro que um planeta ou uma estrela, eles não são um quadrado, né? Uma bola, um círculo não tem lado, mas são corpos tridimensionais, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo causou bastante alvoroço na mente dos filósofos da antiguidade, né? O tempo é assim uma das coisas mais difíceis de falar, porque é muito ambíguo falar de tempo, né? Não tem, você vai perceber que não tem uma só definição, não existe uma só forma de medir o tempo. Por que eu fiz entre aspas na palavra medir? Porque medir implica tamanho, né? Mas didaticamente você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, algumas definições de tempo, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o tempo seria o desdobramento de um evento no espaço. Ou seja, o desdobramento de um momento, de um momento, de um momento após momento, e assim por diante. Essa é uma definição válida para a gente falar de tempo. E aqui eu não estou falando de conceitos filosóficos, né? Tem muitos, mas eu vou falar mais a respeito de algo mais atual, mais coerente, assim, digamos assim, menos complexo a respeito do tempo. Tá? A gente pode falar também que o tempo seria o intervalo entre o início e o fim de algo, de alguma coisa. Por exemplo, a própria vida. Né? O que eu quero dizer com isso? O sujeito nasceu, né? Nasceu e morreu aqui. Né? Esse intervalo de tempo é correspondente ao tempo de vida dele. Ah, nasceu e morreu com 50 anos de idade. Morreu novo, né? Não, morreu com 80 anos de idade. Pô, então esse cara viveu 80 anos, né? Então o tempo é o intervalo entre o início e o fim da vida, por exemplo, né? Uma outra definição de tempo, a gente pode dizer que o tempo ele é a duração relativa das coisas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, cada pessoa vive um determinado período, né? Não é determinado que você vive até os 50, o outro vive até os 60 e outro até os 80 anos. Então, essa duração relativa das coisas, a gente pode chamar de tempo, né? Não sei, você compra uma fruta, né? E demora muito tempo para comer essa fruta, né? Você percebe que com o passar do tempo essa fruta envelhece e posteriormente você não consegue mais comer, né? Então
as coisas duram, e essa duração relativa é relacionado diretamente com o tempo, tá? A gente pode dizer também que o tempo é o que permite para nós a noção de passado, presente e futuro, que inclusive é algo que a gente vai falar aqui nessa aula. O tempo também seria o movimento da matéria no espaço. Mas o que você está querendo dizer sobre isso? Imagina o nosso planeta orbitando o Sol. Só o nosso planeta orbitando, né? Ou seja, eu posso determinar em quanto tempo a Terra demora para dar uma volta, por exemplo, em torno do seu próprio eixo ou em torno do Sol, né? A gente está falando aqui 365 dias, um ano, e perceba que o tempo ele é uma grandeza. Existem várias formas de falar sobre o tempo, tanto quanto existem várias unidades de medida para falar sobre o tempo. Eu posso me referir ao tempo falando de anos, meses, dias, horas, minutos, segundos e assim por diante, tá? Bom, e agora que vocês já sabem um pouquinho sobre isso, eu queria pedir a atenção de vocês, porque vai entrar numa parte um pouquinho mais complexa a respeito disso, tá? E a fonte que eu utilizei para trazer isso para vocês, daqui em diante, dentro do tempo, é o livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, que eu apresentei para vocês no início da aula, né? Então, Stephen Hawking, ele fala algo a respeito das setas do tempo. O que é isso? Como se fossem linhas temporais que coexistem e fazem parte do mundo, da realidade que a gente vive, né? Então, ele dirá, né, que existem três setas do tempo, três linhas do tempo existentes, né? Então, a primeira delas, a gente pode dizer que é a direção em que o universo se expande, né? Hoje a gente sabe que o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, né? E a partir do Big Bang, a matéria se espalha, o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Então, o universo ele tem uma direção na sua expansão, né? E essa seria uma linha do tempo, a direção em que o universo se expande. Em segundo lugar, a gente pode dizer que a linha do tempo psicológica também é uma linha do tempo existente, né? Então, a nossa capacidade de perceber o tempo, né? Tem dias, você sabe muito bem disso, que parece que o dia demora muito para passar. Ou às vezes a semana passa depressa demais. E às vezes você comenta com alguém, né? Nossa, como o dia demorou. E a outra pessoa responde, não, para mim o tempo passou rápido hoje. Ou seja, a gente tem uma percepção do tempo, que seria essa, a linha do tempo psicológica, né? A terceira seta do tempo seria a segunda lei termodinâmica. O que ela nos diz? A segunda lei da termodinâmica, ela faz com que a nossa realidade seja coerente, digamos assim, né? Ela diz basicamente que a entropia ou a desordem aumentam com o tempo, com o passar do tempo, né? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, ela dá uma direção também para o tempo, né? Para isso que a gente vê. Então, todo o sistema fechado, né? Ele tende à desordem ou à entropia, né? Com o passar do tempo. Então, você imagina um copo de água na mesa, né? E depois estou falando de tempo, você empurra esse copo e ele cai no chão, ele quebra inteiro. O copo na mesa, ele está num sistema completamente ordenado. Então, é muito fácil você ir do copo da mesa, intacto, até o copo se quebrando no chão, cheio de caco, água espalhada.
mas é muito difícil fazer o caminho inverso, né? Então, quer dizer, como que todo aquele estado desordenado que o do copo quebrado no chão poderia voltar para um estado ordenado, né? Ou seja, não tem como. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela preserva essa coerência que a gente observa, né? Ela dá uma direção, né? Então, você vê um copo inteiro no estado ordenado, ele se quebra, né? Com o passar do tempo, ele tende à desordem. Esse sistema desordenado não retorna ao estado ordenado, que é um copo em cima da mesa, bonitinho. Não. Então, essa lei da termodinâmica, ela determina uma direção temporal, tá? Então, aqui a gente tem três setas do tempo. Espero que você tenha entendido a proposta e é basicamente isso. Então, agora eu vou dar um exemplo do que eu falei agora, tá? Então, quando a gente está falando dessa primeira linha do tempo, que é a direção em que o universo se expande, né? Você pode imaginar essa linha preta que está em cima do nome do livro, né? Essa seria a direção que o universo se expande. Então, vou trazer o meu mouse aqui. Aqui seria o Big Bang, né? Onde o tempo passa a girar, né? Onde o relógio do universo passa a funcionar, digamos assim. Em segundo lugar, para ficar mais didático, a gente pode falar sobre essa segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, todo sistema fechado tende a entropia ou desordem com o passar do tempo, né? Então essa linha temporal ela coexiste assim que o universo passou a existir, tá? E em terceiro é a nossa percepção do tempo, né? Em laranja. Por que a seta laranja está lá na frente? Pensa comigo a lógica do que eu quis dizer. O Big Bang, o universo começa a se expandir, surgimento das primeiras estrelas, primeiras galáxias, buracos negros, planetas, vida na Terra, né? Então, vida na Terra não, o homem aqui já, né, começa a existir no comecinho da seta laranja. O homem passou a existir, começou a nossa percepção do tempo, que compõe, né, essa segunda linha temporal deixada pelo Stephen Hawking, né? Bom, sabendo disso, né, a gente percebe que espaço e tempo sempre vai ser algo intimamente relacionado, né? Não tem como você falar de espaço sem falar de tempo, e falar de tempo sem falar de espaço, né? Então, um exemplo que a gente pode citar aqui é quando você vai marcar um encontro, né, com uma pessoa. Você tem duas perguntas chaves para começar essa conversa, né? A primeira delas é aonde? Onde a gente vai se encontrar? Então você precisa da informação de onde você vai encontrar essa pessoa, ou seja, qual é o local, né? Isso é relacionado com o espaço. Ah, a gente vai se encontrar no shopping. É o suficiente essa informação? Você já tem uma coordenada ali, né? Digamos uma coordenada geográfica, né? Um ponto no espaço onde você sabe que precisa estar. Mas tem uma segunda pergunta essencial para que esse encontro ocorra. Qual é a hora que a gente vai se encontrar? E a pessoa pode falar 3 horas da tarde. Agora sim, você tem uma informação completa a respeito do local que essa pessoa vai estar geograficamente, relacionado ao espaço, e o horário que a pessoa vai estar lá te esperando, que é relacionado com o tempo. E espaço e o tempo, portanto, são relacionados, né? Eu diria que dois lados da mesma moeda, né? Numa analogia mais simples. E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é a respeito do deslocamento de um carro no espaço. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Então, a gente considera, né, que esse veículo
ele está se movendo no espaço, né, numa velocidade constante. Uma velocidade constante, não uma aceleração, tá? Então ele está numa velocidade constante, ele parte ali do ponto zero e 1 hora ele chega no ponto final. Questãozinha simples de física. Com essa situação, a gente poderia se perguntar: qual é a velocidade em que esse veículo se desloca, né? E como o espaço e o tempo são relacionados, existe uma fórmula que a gente pode descrever para nos revelar qual é a velocidade desse veículo. Mas a gente precisa dar nome aos bois. Então, por exemplo, vamos supor, né, eu estou extrapolando aqui, claro que não seria todo esse espaço, mas vamos supor que o veículo do ponto zero até o ponto final percorreu uma distância de 100 quilômetros. Muito bem, em quanto tempo ele fez isso? Ele fez esse percurso de 100 quilômetros em 1 hora. Bom, se a gente aplicar uma formulazinha muito simples da física nessa situação, considerando que seja uma velocidade constante, tá? O tempo todo ele estava 100 km por hora, você simplesmente vai pegar o espaço percorrido e dividir pelo tempo do percurso, ou seja, 100 km dividido por 1 hora. 100 dividido por 1 dá 100. Então, a gente já sabe que esse veículo percorreu no espaço 100 km por hora. Beleza? Então, esse é um outro exemplo da relação entre espaço e tempo. Espero que eu tenha te trazido boas memórias da sua aula de física. Bom, tudo isso que a gente falou aqui, né, esse exemplo de espaço e tempo que eu acabei de falar, trouxe 2 exemplos. Eu estava me referindo à mecânica clássica de Newton, tá? E agora a gente vai entrar na física moderna. Lembrando que todos esses conceitos são essenciais, são necessários para que a gente possa entrar no tema sobre viagem no tempo. Então não pula esse vídeo e acompanhe até o final. Bom, já na física moderna, né, estou falando aqui de Einstein, né, para ser mais exato. A partir de Einstein, espaço e tempo não são mais coisas separadas, nem na forma que a gente escreve mais, né? A física, a partir daí, a partir de meados de 1915, ela passa a tratar o espaço e o tempo como espaço-tempo, né? Eles são tão relacionados que eles fazem parte de uma coisa só, como vocês vão ver adiante. Bom, o espaço-tempo agora ele tem 3 dimensões. Lembra lá atrás que eu falei para vocês que a gente vive num universo tridimensional, né? Todos os corpos têm 3 dimensões. Na física moderna, a partir de Einstein, a gente trata disso, os corpos do nosso universo, como sendo quadridimensional. Por quê? A gente tem ainda a altura, largura e profundidade, né? Lembrando que tudo isso é relacionado ao espaço, né? Então, quando a gente está falando de espaço, a gente sempre está falando de altura, largura e profundidade, mas como espaço-tempo é uma coisa só, adicionou-se uma 4ª dimensão, que é o tempo. O tempo é a 4ª dimensão na sua essência. Mas como? Eu não posso ver o tempo. Eu consigo sentir porque eu envelheço, mas o que é isso? Por que o tempo é adicionado como uma 4ª dimensão? Muito simples. Bom, nessa imagem de altura, largura e profundidade, eu coloquei uma cadeira, né, semelhante a essa que você está usando agora. E essa cadeira, como todos os corpos no nosso mundo, né, no nosso planeta e no universo, ela tem 3 dimensões. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Beleza? Tá, mas e o tempo?
E para responder essa pergunta, eu retornaria uma questão para você. Essa cadeira sempre existiu? Não. Essa cadeira passou a existir, ela foi criada pelas mãos humanas, né? Ela foi moldada pelas mãos humanas. Então, ela passou a existir. Por isso que o tempo é a quarta dimensão. A cadeira, ela não sempre existiu. Não, ela passou a existir. Assim como o seu celular, como o seu computador, como um livro. Nada disso é eterno, sempre existiu. Não, passou a existir. Portanto, o tempo é, na sua essência, a quarta dimensão. Ok? Bom, e aqui eu trouxe para vocês um pouco, né, vou falar a respeito de alguns princípios da relatividade, tá? De Albert Einstein. Você não vai falar sobre a relatividade restrita e depois sobre a relatividade geral? Não. Eu fiz uma espécie de compilado entre alguns princípios da relatividade, tanto da relatividade restrita de 1905, quanto da relatividade geral de 1915, para que não fique muito extensa e massiva essa aula, tá? Então, vamos lá. Alguns desses princípios mais importantes para a gente tratar do tema são: espaço-tempo é relativo. Eu escrevi errado. Eu deveria ter colocado que é relativo e não que são. Espaço-tempo é relativo. Nada viaja mais rápido que a luz, né? Isso é uma característica do universo, né? Todos os corpos existentes no universo são subordinados a essas constantes no universo, esse tipo de lei da natureza, né? É como se a natureza impusesse: não viajarás mais rápido que a luz. E, portanto, é uma questão física. Muita gente acha que é uma questão tecnológica, né? Então, a pessoa está falando sobre, sei lá, alienígena, né? Extraterrestre. O pessoal adora falar sobre isso. Ah, mas e se uma civilização inteligente tem uma tecnologia capaz de viajar mais rápido que a luz? Não, isso não existe, né? Não é uma questão tecnológica, é uma questão física, né? Fisicamente impossível. Nada viaja mais rápido que a luz, ponto. Ok? Um outro ponto, aliás, lembrando que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, você pisca e abre o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Essa é a velocidade da luz, né? O que é um ano-luz? É a luz viajando por um ano a 300 mil quilômetros por segundo, né? Isso é a velocidade da luz. Uma estrela está a 10 milhões de anos-luz de nós. O que isso significa? Que a luz daquela estrela percorre o espaço a 300 mil quilômetros por segundo e demora para chegar até os nossos olhos 13 milhões de anos, né? Ou seja, se aquela estrela ela morre hoje, a gente só vai sentir falta dela daqui 13 milhões de anos, porque durante todo esse tempo a luz ainda percorre o espaço e chega até os nossos olhos, né? Se você tem dúvida a respeito disso, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso. E um outro ponto é que o espaço-tempo é flexível, né? O espaço-tempo ele permeia todo o universo. Então, o espaço-tempo seria como se fosse uma cama elástica. Imagina uma cama elástica enorme, você coloca uma bola de chumbo de 200 quilos no centro dela. O que acontece? Essa densidade dessa bola de chumbo deforma o tecido da cama elástica. Ou seja, esse tecido é maleável, é como se fosse o espaço-tempo e ali no centro fosse uma estrela muito massiva, que deforma o tecido à sua volta, deforma o espaço à sua volta, né?
Então, esses são alguns princípios da relatividade. Basicamente, isso aqui, né? Então, você imagina o planeta Terra orbitando o Sol, né? Agora, você retira do nosso sistema solar todos os planetas e o Sol. Suponhamos que a Terra continuasse girando, mas isso não aconteceria. A Terra estaria fazendo isso com o espaço à sua volta. Ou seja, por onde ela passa, ela deforma o espaço à sua volta. Porque um planeta é muito massivo, né? Inclusive, né, os planetas têm o formato esférico ou geóide por conta do espaço, né, que vai moldar o planeta por conta da massa desse corpo que deforma o espaço e o espaço acaba aqui moldando de certa forma esse corpo celeste, tá bom? Inclusive no livro Origens, que eu também apresentei para vocês, do astrônomo Neil deGrasse, ele tem uma frase muito interessante a respeito dessa característica. Ele diz o seguinte, que o movimento da matéria determina a curvatura do espaço. E o espaço, por sua vez, ele determina o movimento da matéria. Conseguiu entender? O movimento da matéria determina a curvatura do espaço e, ao mesmo tempo, o espaço determina o movimento da matéria. Isso é muito interessante. Bom, é interessante dizer também que, a partir da relatividade geral, em 1916, Einstein previu que a luz ela é influenciada pela curvatura do espaço, né? Então, esse fenômeno ele foi observado pelo astrônomo Eddington e Sobral, esse aqui que está passando agora, né? O link está na descrição, onde, através de um eclipse total do Sol, o astrônomo conseguiu verificar, né, essa curvatura do espaço que foi previsto por Einstein, né? Ou seja, a declinação que a luz sofre pela curvatura do espaço, ela pôde ser registrada através de uma foto de um eclipse total, onde as estrelas que deveriam estar atrás do Sol, né, elas apareceram deslocadas na imagem, o que indica uma deflexão da luz ocasionada pela curvatura do espaço, ocasionado pelo Sol, né? Então isso foi observado, foi constatado. E a teoria da relatividade geral, né, uma teoria científica, não é uma ideia, não é um palpite, é uma teoria científica, ela admite algumas previsões. Algumas delas são, né, que grandes colisões no espaço devem gerar ondas gravitacionais. Então a gente sabe, né, que o Observatório LIGO, em 2016, detectou ondas gravitacionais, né, que vieram da colisão de dois buracos negros a 1,8 milhões de anos-luz de distância de nós. Ou seja, numa época em que a vida na Terra ainda era embrionária, né? Então, essa é uma previsão da relatividade geral de que grandes colisões no espaço, como, por exemplo, o choque entre dois buracos negros, devem desencadear ondas gravitacionais que se propagam no espaço em todas as direções na velocidade da luz. Em 2016, o Observatório LIGO, por interferômetro a laser, conseguiu captar essa onda, né? Isso é muito interessante. Uma outra previsão da relatividade geral é de que devem existir pontos de singularidade no espaço de densidade infinita. Em outras palavras, a gente está falando de buracos negros, né? É uma singularidade onde nem a luz consegue escapar, né? Ela fica retida no horizonte de eventos, e isso foi previsto também pela teoria da relatividade geral, né? O buraco negro, existem dois tipos de buracos negros. Buracos negros estelares, existem com mais abundância no universo. Na nossa galáxia existem por volta de 10 milhões de buracos negros estelares.
e buracos negros supermassivos, né? Esses podem ter até 5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, né? Então, você pega o nosso Sol, que tem a massa de 2 vezes 10 elevado a 30, e multiplica por 5 bilhões. Um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia pode chegar a ter essa densidade, né? Ser massivo dessa forma. E claro que o buraco negro ele distorce o espaço à sua volta, né? Ele faz aquilo que a gente chama de dobra temporal, né? Ele dobra o espaço e o tempo à sua volta por conta da intensa força gravitacional que ele exerce nos corpos em sua proximidade, né? Então, uma pessoa que estivesse próxima de um buraco negro sentiria o tempo passando completamente diferente de uma pessoa que está aqui na Terra, né? Uma outra previsão da relatividade seria de que devem existir buracos de verme no espaço, ou buracos de minhoca, né? Então, para ficar mais didático, eu vou pôr o meu mouse aqui, né? O que são esses buracos de verme, que ainda não foram observados, tá? É uma previsão não verificada ainda, né? Mas como tudo agora da relatividade geral foi confirmado, é possível então que exista buracos de vermes. Então, olha no meu mouse, né? Imagina que isso aqui seja a nossa galáxia e a gente quer viajar para esta galáxia aqui do outro lado, né? E vamos supor que a gente não sabe que existe esse buraco de verme. Então, para a gente chegar até essa galáxia, a gente teria que fazer toda essa viagem aqui, ó. Vindo para cá no espaço, a gente não ia perceber a curvatura do espaço, dar toda essa volta e chegar nessa galáxia. No entanto, com um buraco de minhoca, simplesmente a gente entraria aqui e instantaneamente sairia nessa galáxia que a gente consegue, que a gente almeja chegar. Então, basicamente isso. Bom, então, sabendo disso tudo, tendo esses conhecimentos prévios, quais são as formas reais de viajar no tempo? Uma delas seria em velocidades muito próximas à da luz. Por que próximas? Porque não é possível alcançar a velocidade da luz, né? Mas, para você entender o que eu quero dizer, é que o deslocamento de um corpo no espaço, quanto maior for a sua velocidade, menos o tempo passa para esse corpo, né? De forma análoga, mais simples, né? Imagina que você está atrasado para uma entrevista de emprego, né? Você tem 10 minutos para chegar até lá. Você não vai sair daqui, considerando que você tem o carro, e andar a 10 km por hora. Você vai demorar muito para chegar lá. Você vai acelerar o carro. E quando você acelera, né, você vê que você chega em menos tempo. O tempo passou mais devagar naquele momento, porque você aumentou a sua velocidade no espaço. Então você chegou mais rápido, né? É claro que eu extrapolei no exemplo, né? Porque efeitos como esses, né, de modificar o tempo é só em velocidades muito elevadas, próximas à da luz, né? A relatividade geral prevê, por exemplo, que se fosse possível alcançar a velocidade da luz, o tempo simplesmente deixaria de existir, né? O tempo para, porque a velocidade da luz é a velocidade máxima do universo. Ou seja, o ponteiro do relógio não alcança essa velocidade. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? E, bom, uma outra forma de viajar no tempo seria próxima a um corpo astronômico muito massivo, né? Então, vamos supor que fosse possível você viajar para uma região próxima a um buraco negro, onde a influência gravitacional é muito forte, né? E você fique numa distância que não seja arriscada, mas próximo ali, né? Próximo, entre aspas. O tempo para você
que está próximo a esse buraco negro, praticamente passa normal para você. Mas para as pessoas que estão de fora na Terra, por exemplo, se passam centenas, dezenas, milhares de anos, dependendo do tempo que você decidir ficar ali próximo a esse buraco negro. Então, de certa forma, você pode viajar no tempo ou atingindo uma velocidade próxima da luz, ou estando próximo a um corpo astronômico muito massivo, onde ele vai promover uma espécie de dobra temporal e espacial, né? Então, até aqui a gente tem essas duas formas, ou também você viajar pelo espaço através de um buraco de verme ou de um buraco de minhoca, tá? E agora a gente vai entrar aqui das implicações da viagem no tempo, considerando aquilo que a gente está familiarizado de filmes, considerando que a gente pudesse voltar para o passado, por exemplo, né? Então, algumas dessas implicações, né, vêm em forma de paradoxo, por exemplo. Então, você já deve ter ouvido falar do paradoxo do avô, né? Então, imagina só, você está vivendo sua vida, você descobre um modo de viajar no tempo, né? Voltar para o passado, e lá atrás você mata o seu avô. Isso gera um paradoxo, né, temporal. Por quê? Porque se você mata o seu avô não vai gerar o seu pai, que posteriormente vai ter você. Então isso forma uma incoerência física, né? Se você mata o seu avô, não faz sentido você existir para que no futuro você voltasse para poder matar ele. Então, essa é uma inconsistência, né? Uma implicação de uma viagem no tempo, considerando que você possa voltar no passado. E aqui a gente tem uma outra implicação, né? Que ao mesmo tempo é uma resposta para o primeiro paradoxo de cima. Então, se você volta no tempo, você gera uma nova linha temporal a partir dali. Essa seria uma resposta para o primeiro paradoxo, né? Então, ou seja, não necessariamente você mate o seu avô e isso não faz sentido porque está dentro da mesma linha temporal. Na verdade, você pode mudar o passado, né? Considerando que isso seja possível, e simplesmente abrir uma nova linha temporal. E uma outra implicação também seria um outro paradoxo, conhecido como paradoxo dos gêmeos, né? Então vamos supor que você tem um irmão gêmeo, né? E ele decida fazer uma viagem espacial, né, interestelar. E ele entra numa nave que alcance uma velocidade próxima da luz. E ele fique lá por alguns anos viajando. Vamos supor que por 50 anos ele ficou viajando numa velocidade constante, próxima à velocidade da luz. Muito bem. Depois de 50 anos ele retorna para a Terra. Obviamente que você vai ter envelhecido, mas o seu irmão, ele estaria praticamente com a mesma aparência da última vez que você viu, antes dele sair da Terra. Essa é uma implicação real da viagem no tempo. Claro que extrapolando, imaginando que a gente pode chegar numa velocidade próxima da luz e ficar viajando durante 50 anos, né, para ver o que acontece. O que aconteceria seria isso: o seu irmão, que se deslocou no espaço numa velocidade muito alta, próxima da luz, o tempo para ele quase que não existia, não passava, enquanto que você naturalmente na Terra envelheceu 50 anos. E quando ele retorna, ele está com praticamente a mesma aparência de quando ele saiu, e você 50 anos mais velho. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. E para a gente finalizar, eu vou fazer algumas indicações aqui de filmes e séries, né? Então eu queria começar indicando o filme
De Volta para o Futuro, sobretudo o filme 1, né? É claro que é uma ficção científica, né? Muito provavelmente você até já tenha assistido, mas vale a pena assistir novamente porque é um clássico do cinema com essa temática, tá? Claro, né, na minha opinião, esse é o melhor filme a respeito de ciência, né, das implicações da física. Ele não trata diretamente sobre viagem no tempo, mas de certa forma, como vocês puderam acompanhar aqui na aula, tem uma relação com isso. Interestelar é sensacional, então eu super indico esse filme, né? Donnie Darko também, né? É um filme muito pesado, tem algumas questões que vão além disso. Então ele se baseia mais na parte filosófica da viagem no tempo, depende de interpretação. É um filme pesado, então respeita a faixa etária do filme para que você possa assistir, tá? Um outro filme que eu recomendo é o Projeto Almanac, né? Ele é um filme bem adolescente, assim. Claro que até agora os filmes eles vão ter algumas inconsistências, né, em relação à física da atualidade. Mas é um filme muito legal, né? Vale a pena pegar sua namorada e assistir, chamar um amigo, fazer uma sessão pipoca que é muito legal e ele aborda especificamente essa temática. Uma série muito legal, né, que muita gente gosta, é a série Dark. Se eu não me engano, ela está disponível, ela é da Netflix, né? Então, super recomendo, muito bacana. E por último, para a gente finalizar, eu queria indicar esse filme, que já é um pouco antigo, né, também, mas é muito legal. O Efeito Borboleta, ele trata dessa questão das implicações de você voltar no tempo, né? Então, você volta no tempo, salva sua mãe de algum acidente, e lá no futuro a sua namorada morre, né? E aí ele volta novamente, salva a namorada, salva a mãe, e aí ele tem câncer. Ou seja, esse filme ele está intimamente relacionado com o efeito borboleta e a teoria do caos, né? Ou seja, modifique qualquer coisa que seja no passado, e isso altera drasticamente o futuro, né? Então é basicamente isso. Não vou dar muito spoiler não. Esse foi o tema que eu quis trazer para vocês, essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha sido o caso, compartilha e deixe seu like. E é isso aí. Um abraço.